Olá, boa tarde. Cresceu o número de denúncias de violações dos direitos das empregadas domésticas. Exigir que a funcionária durma no trabalho por causa da pandemia é uma atitude abusiva, segundo a Justiça. E esse é apenas um dos exemplos que tem acontecido, principalmente na relação entre patrão, empregadas domésticas e babá. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre esses abusos e como denunciá-los. E você vai ver também. Por determinação da Justiça, Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, coloca tornozeleira eletrônica. Márcia passou a cumprir prisão domiciliar na semana passada no imóvel do casal. Justiça autoriza o governo do Distrito Federal a retomar o processo de compra de testes rápidos da Covid-19. E ainda, como proteger crianças e adolescentes dos perigos da internet. Por meio de um perfil em uma rede social, o jovem incentivava crianças e adolescentes a cometerem suicídio ou mutilações. Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, colocou hoje tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça. Ela cumpre prisão domiciliar na zona oeste do Rio, junto com o marido, acusado de coordenar suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. A Justiça do Rio de Janeiro intimou Márcia Aguiar a comparecer à central de monitoramento para colocar a tornozeleira eletrônica em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Depois de ficar 3 semanas foragida, Márcia passou a cumprir prisão domiciliar na semana passada no imóvel do casal em Taquara, zona oeste do Rio. O benefício foi concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, a Queiroz e a Márcia. A defesa de Queiroz alegou que ele tem problema de saúde. Queiroz foi preso no dia 18 de junho em Atibaia, interior de São Paulo. Ele e a mulher foram assessores de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. O casal é acusado de participar do esquema da rachadinha, que é quando funcionários são contratados com dinheiro público e obrigados a devolver parte do salário ao parlamentar. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-assessor dele, Sebastião Eduardo Alves de Castro, e o ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, foram indiciados pela Operação Lava Jato. A suspeita é de 3 crimes: lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. O indiciamento teve como base a delação de ex-executivos da Odebrecht, além de perícias no sistema de informática da empreiteira, extratos telefônicos e documentos. O inquérito já está no Ministério Público de São Paulo, que pode decidir pelo arquivamento, oferecer denúncia à Justiça ou pedir novas diligências para que a polícia aprofunde algum ponto da investigação. A internet trouxe inúmeros benefícios para o dia a dia das pessoas, mas também há riscos. Nos últimos anos, brincadeiras virtuais se tornaram ameaças para crianças e adolescentes. Cada vez mais, pais precisam redobrar a atenção sobre o que os filhos estão fazendo nas redes sociais. O autor do conteúdo se autodenominava Homem Pateta, um adolescente apreendido pela Polícia Civil na semana passada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, por meio de um perfil em uma rede social, o jovem incentivava crianças e adolescentes a cometerem suicídio ou mutilações. Por causa das postagens, o adolescente pode responder pelos atos infracionais de instigação ao suicídio e ameaça. Este não é um caso isolado. Nos últimos 3 anos, outras 2 páginas faziam postagens semelhantes ao Homem Pateta. Elas ficaram conhecidas em todo o mundo pelo tipo de conteúdo e as consequências causadas às vítimas. No jogo conhecido como Momo, as mensagens chegavam pelo WhatsApp e incentivavam as crianças a fazerem desafios que podiam colocar a vida em risco. O mesmo acontecia com o jogo Baleia Azul. Conforme as vítimas faziam os desafios, maior era o risco. A última fase era o suicídio. No Brasil, pelo menos 2 crianças morreram por causa desses jogos. Na Rússia, onde a brincadeira foi criada, teriam sido pelo menos 100 mortes. Especialistas reafirmam a importância dos pais acompanharem o que os filhos estão buscando na internet e fazerem a denúncia à polícia caso percebam que há algo de errado.
E o que fazer em situações como esta? A gente conversa agora com o advogado Franquiné de Santa Cruz, especialista em direito digital. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Boa tarde, Eveline. Obrigado pelo convite. Doutor, o que acontece com uma pessoa que cria jogos e coloca em risco a vida de crianças e adolescentes? Eveline, independentemente se a criação desses jogos é feita por um adulto, uma criança ou um adolescente, em função da consequência, isso pode gerar tanto um ato infracional como uma infração penal. E para isso a legislação já tem enquadramento para essas práticas. Os enquadramentos, eles estão em uma legislação específica para questões digitais? Não há necessidade. Nós já temos o Marco Civil da Internet, que ele já tem lá regramenta, onde obriga as plataformas a fazer a preservação de logs para investigação criminal, e tanto o Código Penal quanto o nosso Código Civil também já tem artigos que são próprios para enfrentamento dessas questões. Então não há necessidade de uma legislação. O nosso ordenamento jurídico já está preparado para enfrentar essas questões. Uma pessoa que se esconde por trás de uma tela de computador para ter atitudes como essa, às vezes acha que vai sair impune. Não, ela pode ser identificada assim, né? Eveline, nada mais gera mais evidências do que a internet. Tudo que você faz na internet, num aplicativo, numa plataforma, gera logs, gera evidência. E por força de lei no Brasil hoje, já é obrigado a esses gestores de plataforma guardar esses logs, justamente para essas investigações criminais. Então, não há, de fato, um anonimato na internet. Quando há uma prática delituosa, é possível você descobrir o autor. No caso dos pais, que são os responsáveis por monitorar o conteúdo acessado pelos filhos, há plataformas também para poder regrar, para poder estimular que essas crianças não consumam esse tipo de conteúdo? Eveline, os pais, eles podem sim lançar mão de tecnologias, né, que a gente chama de controle parental. Essa tecnologia, então, ela filtra certos conteúdos, mas a ferramenta mais importante é a família estabelecer um ambiente de diálogo, de comunicação com essas crianças, porque a diversidade de plataformas e tecnologias são imensas. Então, quando a família estabelece esse ambiente de conversa, de confiança, de orientação quanto aos riscos e cuidados, essa é a ferramenta mais efetiva para o enfrentamento de questões como essas. Uma vez os pais identificando que os filhos foram vítimas de agressores como esse, ela pode procurar uma delegacia comum? Como fazer para denunciar? Então, existem vários caminhos. O caminho do registro de uma ocorrência é onde você oficializa aquele risco, aquela ofensa a uma criança, né, ou um adolescente ou um adulto, mas também as plataformas têm mecanismo de denúncia. Então, eu acredito que são 3 elementos. Você fazer o registro de ocorrência, fazer print das conversas, print da plataforma para anexar esse registro de ocorrência e também fazer a denúncia na plataforma. Então, seguindo esses caminhos, você já está iniciando a guarda de evidências para uma eventual investigação. As punições são duras? Desculpa, não consigo. As punições são duras para esse tipo de delito? A depender do tipo de crime, você vai ter punições severas. Então, quando você tem, por exemplo, a instigação ao suicídio, a pena é elevadíssima. Então, a depender do tipo de ameaça, da gravidade do que se está alcançando com aquela prática, as penas são pesadas. Ótimo, doutor Franquiné, muito obrigada pelas informações. Obrigado, boa tarde. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal impede que o governo do estado de São Paulo seja incluído no cadastro de inadimplentes da União. As informações daqui a pouquinho. A Constituição da República foi um marco civilizatório para este país. Em primeiro lugar, implantou a absoluta igualdade entre homens e mulheres de uma maneira muito enfática e repetitiva. Também alargou o conceito de família, trouxe todas as estruturas de convívio que têm o afeto e a responsabilidade como norte. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, impediu que o governo do estado de São Paulo seja incluído no cadastro de devedores da União. As informações com Leandro Souza.
A decisão do ministro Dias Toffoli atendeu o pedido do governo paulista para suspender ou impedir a inclusão do estado de São Paulo entre as unidades da federação que têm débitos com a União. Caso isso ocorresse, o governo paulista poderia ter as transferências voluntárias e os valores referentes aos convênios que estão em vigor bloqueados. O estado ficaria impedido também de realizar operações de crédito junto à União. A decisão do presidente do STF foi tomada enquanto não é julgada a ação proposta contra a União, que rejeitou a renovação de um convênio para a construção do atracadouro de espera da Eclusa de Bariri, no Rio Tietê. A União teria se recusado a analisar a prestação de contas apresentada pelo Executivo paulista e, sem ter os gastos aprovados, o Estado de São Paulo poderia ser considerado inadimplente. A decisão do ministro Dias Toffoli vale até que o relator da ação no STF, ministro Gilmar Mendes, reanalise o caso. O Superior Tribunal de Justiça considerou válida etapa virtual para a revisão do plano diretor de Natal. As informações desta vez é com Jéssica Castro. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, manteve os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que permitiu que a realização de pré-conferência virtual fosse considerada válida como uma das etapas do processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Na pré-conferência são eleitos os delegados responsáveis pela votação futura da minuta do projeto de lei sobre o Plano Diretor. O Ministério Público Estadual havia pedido que a decisão da Justiça Local fosse suspensa, porque violaria parâmetros e fases do Plano Diretor de Natal, com risco de dano ambiental futuro. O MP alegou que houve negativa de participação popular e desrespeito ao Estatuto da cidade. Mas, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, apesar do momento de pandemia da Covid-19, é necessário garantir a continuidade dos serviços públicos e que a possibilidade de que as pessoas se reúnam por meios digitais amplia a participação da sociedade civil durante a pandemia e não a restringe, como alegou o MP. No STJ, o ministro João Otávio de Noronha afirmou que o Ministério Público se limitou a alegações genéricas e hipotéticas sobre os supostos malefícios da audiência virtual. Para o ministro, apesar das hipóteses apresentadas pelo MP serem plausíveis, a manifestação nos autos é incompatível com a grave lesão necessária para que seja aceito o pedido de suspensão. Assim, os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram mantidos. Veja a seguir, em tempos de pandemia, o que pode ser considerado abusivo na relação entre patrão e empregada doméstica? Assunto para daqui a pouquinho, continua com a gente. A Constituição de 88 é um marco na proteção dos direitos dos consumidores. Tem uma importância enorme, porque ergueu os direitos dos consumidores à categoria de direitos fundamentais. Estão previstos lá no artigo 5º, inciso 32, que estabelece que o Estado vai promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E a lei que veio foi o Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal autorizou o governo a retomar o processo de compra de testes rápidos para a Covid-19. O processo estava suspenso depois que o Instituto de Pesquisas e Serviços Médicos questionou exigências do edital para a aquisição dos materiais. A decisão é do juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública. O governo do Distrito Federal está liberado para continuar o processo de compra dos testes rápidos para o coronavírus. Os pontos que exigiam certificado de acreditação e programa de ensaio de proficiência foram retirados do edital. A pedido do Instituto de Pesquisas e Serviços Médicos, que considerava os 2 itens do edital ilegais, a Justiça havia concedido uma liminar, suspendendo a compra até uma decisão definitiva sobre o caso. O governo do Distrito Federal se manifestou, afirmando que os testes exigidos em edital seriam necessários porque alguns dos materiais registrados na Anvisa não teriam a qualidade mínima exigida. Na decisão em que permite a continuação da compra dos testes, o juiz afirmou que o procedimento de compra não pode ter mais exigências do que o ato normativo que trata do assunto, prejudicando a concorrência entre as empresas. Com a continuação da compra autorizada pela Justiça, a previsão é de que sejam realizados 100 mil novos testes rápidos da Covid-19 no Distrito Federal.
A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas registrou aumento no número de denúncias de violações dos direitos das empregadas domésticas durante a pandemia. Patrões têm feito exigências abusivas. No meio de uma pandemia mundial, Luciene teve a saúde colocada em risco pelo antigo patrão. A família escondeu que ele estava contaminado com a Covid-19 para que a doméstica não parasse de trabalhar. Ela pegou a doença e, mesmo assim, a patroa exigiu que Luciene continuasse trabalhando. Nesse período dos 14 dias de isolamento, ela queria que eu retornasse ao trabalho. Eu falei, não, eu vou ficar os 14 dias em casa para não correr o risco de levar para outras pessoas, que eu não quero cometer a mesma imprudência que vocês cometeram. Vocês omitiram a doença para mim até o último minuto, falaram que era gripe, me infectaram e eu não vou fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Ela simplesmente falou para mim o seguinte, se você não vir trabalhar, eu vou arrumar uma outra pessoa porque eu não posso ficar sozinha. De acordo com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, aumentaram as denúncias de violações de direito durante a pandemia do novo coronavírus. Em muitos casos, elas relatam ser impedidas de voltar para casa. Os empregadores exigem, que as trabalhadoras fiquem direto na casa deles, Eles não querem que elas se exponham no transporte público para evitar a contaminação da família dele, E aí também alegam a família dela, mas aí eles esquecem que o trabalho doméstico ele não é essencial nesse momento de pandemia. Não é. Então, se uma trabalhadora doméstica ela não vai ao local de trabalho, qual é o colapso que pode existir naquele local de trabalho? Nenhum. O trabalho escravo doméstico é a terceira maior causa de resgate urbano de trabalhadores no Brasil. Fica atrás apenas das vítimas encontradas na indústria têxtil e na construção civil. O levantamento é do Ministério Público do Trabalho. Apesar de a Covid-19 trazer novas necessidades a empregadores e empregados, os direitos trabalhistas continuam valendo, sem mudanças. A jornada não deve ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais, com horário de almoço e 11 horas de intervalo entre um dia e outro de trabalho. Horas extras resultam no acréscimo de 50%. Não há impedimento para dormir na casa do patrão, mas a jornada deve ser obedecida. É preciso ter ao menos um descanso por semana. Impedir que o funcionário deixe o local de serviço pode ser considerado o cerceamento do direito à locomoção, cárcere privado e trabalho análogo à escravidão. Saúde e segurança do trabalhador são direitos garantidos pela Constituição Federal. É obrigação do patrão fornecer equipamentos de proteção como máscaras e luvas. No início da pandemia, na lei que estabeleceu medidas de combate ao novo coronavírus, também foi previsto que o empregado que tiver falta por causa da Covid-19 não pode ter descontos no salário. A lei também permite acordo para suspensão do contrato ou redução de jornada. Sempre deixamos claro para que todos os ajustes sejam feitos com a anuência do sindicato, com o respaldo do sindicato, justamente para que não haja lesão de direitos e que todas as negociações ocorram dentro da legalidade. Apesar dessas garantias, o desemprego ainda tem feito parte da realidade de trabalhadoras domésticas. Nessa pandemia, fiquei desempregada, prejudicou muito, muita gente, afetou muita gente. Estou passando uma situação difícil, como muitos e muitos. O Ministério Público do Trabalho lançou uma cartilha com informações de como evitar o contágio pelo novo coronavírus. Nela é possível tirar muitas dúvidas sobre o tema. A gente destaca também os canais de denúncia, o Disque 100 dos Direitos Humanos, além do aplicativo MPT Pardal. A procuradora do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, Adriane Reis de Araújo, nos ajuda a entender melhor as situações que podem ser consideradas abusivas. Ela também é coordenadora nacional de promoção de igualdade e combate à discriminação no trabalho. O trabalho doméstico se caracteriza por ser um trabalho precário e um trabalho com alto índice de informalidade em nosso país, o que faz com que essas trabalhadoras sejam mais suscetíveis à pressão para o retorno ao trabalho. As situações abusivas que nós temos constatado têm sido a obrigação da trabalhadora realizar a sua atividade
nesse momento de quarentena, ainda que ela esteja doente, ainda que ela se submeta a um transporte público e pior, quando ela tem pessoas na sua família, crianças, idosos, pessoas com deficiência, que são dependentes dela e cujos serviços nesse momento estão fechados. Além dessa situação abusiva, nós temos aquela pressão de algumas famílias para que a trabalhadora, de modo contrariado, não dialogado, ela se insira no ambiente familiar de maneira permanente, ou seja, passa a residir na residência dessa família. Aí nós temos situações de sobrejornada, situações de ausência de cuidados com os familiares dessas trabalhadoras, em alguns casos, ou então a necessidade dela se afastar do próprio ambiente familiar. Os casos de abuso podem ser denunciados ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, como algumas ONGs que fazem atendimento, cito como exemplo a ONG Temis, ou ainda ao Ministério Público. O Ministério Público atua nos casos mais graves, quando, por exemplo, temos situações de trabalho escravo doméstico. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana para você. Tchau, tchau.